Recreativa do Araripe é pra você. Imagino que eu venho da melhor das origens. Eu venho do rádio, a comunicação mais próxima, mais rápida, mais veloz. O rádio da antiga, mas também o rádio da modernidade. Eu venho da escola de tantos bons profissionais que se firmaram e nunca perderam espaço nem credibilidade. Eu venho da escola, venho do rádio, venho de Marcelo Damasceno. Vou conversar com ele agora, um grande jornalista pernambucano. Marcelo Damasceno é referência no jornalismo, na política de Pernambuco, com forte atuação no cenário político e jornalístico. Damasceno se destaca por sua credibilidade e influência em Petrolina e em toda a região do Vale do São Francisco, pernambucano-baiano. Uma trajetória de credibilidade e compromisso com a informação. Marcelo Damasceno é um nome de peso no jornalismo do Vale do São Francisco e um dos profissionais mais respeitados do meio político em Pernambuco, com uma carreira consolidada e marcada pela seriedade e profissionalismo. Ele construiu uma rede de contatos privilegiada, tornando-se uma referência na cobertura dos bastidores políticos e econômicos da região. Seu trabalho, o trabalho de Marcelo Damasceno, vai além da notícia. Damasceno é um articulador nato, com trânsito livre entre lideranças políticas, empresários e representantes da sociedade civil, sendo frequentemente consultado para análises e comentários sobre o cenário local, sobre o cenário estadual. Influência no meio político pernambucano. Ao longo dos anos, Marcelo Damasceno conquistou respeito e reconhecimento entre políticos e autoridades de Pernambuco. Seu compromisso com a imparcialidade e a precisão das informações fortaleceu sua reputação, tornando-o uma figura influente nos debates e decisões que moldam a política regional. Fonte confiável para debatidores políticos, sempre à frente das grandes pautas. Marcelo Damasceno mantém um olhar crítico e apurado sobre os movimentos das principais lideranças ou dos principais líderes políticos. Acesso direto a lideranças. Sua credibilidade lhe garante entrevistas exclusivas, furos jornalísticos e uma agenda privilegiada com autoridades locais e estaduais. Análises estratégicas, com uma visão ampla e bem fundamentada, seus comentários ajudam a população e os agentes políticos a compreenderem melhor o cenário em constante transformação. Vamos conversar com ele? Está aqui conosco, nos dando a alegria da sua presença no nosso podcast de hoje. Marcelo Damasceno, alegria enorme de cumprimentar. Meus cumprimentos, Iberaldo, prazer estar com vocês. Realmente nós estamos numa etapa nova, um novo ciclo. Nós já temos aí, diante dos nossos olhos, a inteligência artificial, que é um desconhecido, é um vale da sombra da morte e também da clareza da vida. Nós estamos diante dos streams, nós estamos diante das redes sociais. Nós estamos expostos como um programa de reality show diariamente. E isso nos promove, isso nos arrasta, isso nos encaminha para estágios desconhecidos, mas o que é fundamental? A palavra, o texto, o conteúdo, isso é que reside o segredo para a gente poder encaminhar um jornalismo com clareza e um jornalismo, sobretudo, popular, onde as pessoas entendam a nossa linguagem e a sociedade tenha uma nítida compreensão desse processo de mudanças tecnológicos e desse processo também de uma evolução do rádio e, por conseguinte, da televisão,
e agora nas redes sociais. Marcelo, que perigo você vê na falta de humanização no uso da inteligência artificial. Ela leva algum risco à humanidade? A inteligência artificial leva algum risco às sociedades? O risco está apenas na desonestidade de quem está na profissão ou a tentativa de falsificar a notícia ou até de retirar o direito autoral de outro em benefício próprio. A mentira, o fake news, que, aliás, antes desse advento maciço da inteligência artificial, já se configura com bastante desonestidade nas redes sociais, nos meios de comunicação, o engodo, aquele processo onde se arrastam multidões de pessoas indotas, ignaras, e que estão dentro do processo apenas para o entretenimento, sem a configuração da credibilidade. A inteligência artificial é um grande instrumento científico, mas ela se torna também um grande perigo quando o mal profissional, quando pessoas de péssima índole alcançam essa ferramenta para maleficiar a população indota, a população ignara. Marcelo, você tem mais de 40 anos na estrada como jornalista, falando às massas, entrevistando político, mexendo em casa de maribondo, porque quando você aponta ou denuncia irregularidades, automaticamente você fere interesses. Mas Marcelo Damasceno conseguiu transitar durante todo esse tempo e ainda hoje mantém uma credibilidade jornalística fantástica. Tem jornalismo que nós defendemos a imprensa de A a Z. A imprensa nos liberta. A imprensa é realmente um grande pilar da sociedade, de libertação das sociedades. Mas, infelizmente, dentro da imprensa entram pessoas, existiam e existem, que perdem credibilidade por monetizar pura e simplesmente a sua trajetória, a sua carreira e joga no balde do lixo todo um código de ética. Mas Marcelo Damasceno conseguiu, essa é que é a grande verdade, não é porque eu estou conversando com você, mas fora disso, quem te conhece fala disso, no meio político, no meio da imprensa, Marcelo conseguiu passar por toda uma trajetória, viver, e graças a Deus, e a índole sua, você consegue. Qual o segredo, Marcelo, para a gente, depois de tanta trajetória, você conseguir estar aí, à altura da sua idade, com essa idoneidade, respeito popular, respeito político, respeito no meio das autoridades? Olha, Everaldo, a transparência, o primeiro elemento que nós temos que carregar. Eu aprendi isso exatos 43 anos atrás, com outros jornalistas, com outros radialistas, com outros comunicadores mais experientes, e a própria classe política. Você veja que eu trabalhei numa rádio de profissão de fé ideológica de direita. E isso não me impedia de convidar interlocutores e personagens da esquerda. E isso certamente favoreceu para uma melhor democratização dos meios de comunicação. Você sabe que a imprensa, desde o jornalista Assis Chateaubriand, que fundou a TV Tupi, a primeira televisão brasileira, o grande diretor dos associados, a prática de Assis Chateaubriand contrariava toda uma ética de isenção, porque ele chantageava. Na época de Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand, que é um paraibano aí de Pombal, quase limite com Pernambuco, mas que se consolidou como grande jornalista e era capaz, era inteligente, era articulado, era medonho. Assis Chateaubriand passou a utilizar o jornalismo comercial, o jornalismo da chantagem, o jornalismo partidário, o jornalismo
panfletário, o jornalismo subserviente a uma corrente ideológica. E essa prática se espalhou, porque o controle dos meios de comunicação, desde Rio Grande do Sul até Amazonas, sempre ficou na mão das elites econômicas. E essa facilitação, de certa forma, oprimiu um outro lado da redação, um outro lado da notícia. Ou o jornalista, o radialista, se adequava ao modelo que o seu patrão queria, e evidentemente num país ainda neocolonizado, um país que saiu do regime de escravidão, 100 anos apenas, um país de desigualdades sociais abissais, era normal, era natural que a elite lusitana, os descendentes portugueses, dominassem o status quo ou o establishment, ou seja, a classe dirigente da economia e da política, e com essa aliança da economia com a política, a predominância dos coronéis. E ainda hoje nós temos o coronelismo eletrônico. Você veja que outro dia o comunicador, já de saudosa memória, Silvio Santos, falou claramente aos seus jornalistas que a televisão dele não era para jornalista fazer apologias à esquerda, que a televisão dele era um instrumento voltado para o desenvolvimento, para o progresso das ideias, mas de atender também, em primeiríssimo lugar, os seus patrocinadores. Silvio Santos, o maior comunicador da história brasileira, deixou isso muito claro para os seus subordinados. Agora você imagina o que se passa na TV Globo, o que se passa na própria TV Record, o que se passa na Rede TV, que são os grandes instrumentos de comunicação e que estão na mão de uma elite resumida da comunicação. Hoje nós temos, Iberal, a imprensa alternativa. E graças a essa boa fama das redes sociais e essa abertura da cibernética, nós temos hoje o jornalismo independente, o jornalismo que encontra identidade nos reclamos da população. Hoje é muito fácil você instalar uma rádio web, é muito fácil você ter um canal de televisão. É só você ir lá no YouTube e você se apropriar de um espaço, de um conteúdo, de uma logomarca, de um patrocinador, enfim, que você, pronto, é patrão de si mesmo. E isso, de certa forma, democratizou a informação, mas trouxe também uma comunicação de péssima qualidade, que você torce o nariz para não ter que ouvir, para não ter que ver. Porque são canais descarados, subservientes a determinados controles ideológicos. E a imprensa tem que ser livre. A notícia, o fato, eles são intransferíveis e imutáveis. Se você reproduzir, se limitar como jornalista, radialista, você se limitar a reproduzir a notícia, você terá ganhos tremendos. Se você abrir o rádio, a TV, para todas as ideologias, para todos os sentimentos, evidentemente que seu meio de comunicação vai ganhar em credibilidade. Agora, você usar, por exemplo, a inteligência artificial, que já é uma verdade latente, que já é uma realidade, haja vista essa briga tecnológica de chineses e norte-americanos. E uma tecnologia de ponta tremenda que nós temos, com o apontamento dos coreanos, dos japoneses e dos alemães, que já trabalham também nessa linha ideológica, nessa linha tecnológica, melhor dizendo. Então, diante disso,
cabe ao jornalista e ao radialista manter sua identidade com a transparência da notícia. Eu acho que isso não é segredo para ninguém. Infelizmente, alguns colegas, determinados meios de comunicação, se locupletam da boa vontade da audiência e da ignorância da audiência, às vezes, para colocar em evidência a mentira, a fake news, que tantos males têm causado. Por exemplo, a esse processo polarizado de ódio nas redes sociais, de maneira escancarada, entre os que seguem a liturgia da extrema-direita e os que estão, de certa forma, apegados ainda aos seus princípios stalinistas ou de esquerda liberal. Como é que você vê esse debate? Ele está construindo esse debate do ódio, essa polarização? Essa polarização é burra, é destrutiva. Até 2018, nós não tínhamos essa radicalização e esse confronto. Nós estamos no confronto de guerra ideológica, sem esquecer que a extrema-direita sempre existiu. Nós sempre tivemos 15% de gente radical, de direita, que sempre colocou, assim como o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, suas ideias fascistas, alguns até com um tom nazista, para incrementar sua política de sobrevivência, em defesa, por exemplo, da pena de morte. Afora outras bizarrices que não encontram ressonância na liberdade política que se pede, tanto da direita quanto da esquerda, liberal. Mas encontra essa polarização é maléfica. Mas encontra ressonância, às vezes, em jornalistas, em pessoas da imprensa que deviam estar a serviço do país, mas que se entregam a uma ideologia, a uma paixão ou a uma irresponsabilidade de defender, às vezes, em rede nacional, os seus pensamentos. Perfeitamente. Nós estamos nos defrontando com o capitalismo, que engoliu muito tempo o jornalismo, a ideia da notícia. Hoje, muita gente quer entrar na profissão para ganhar dinheiro, para se locupletar, para tirar proveito, para encaminhar seus projetos capitalistas, para fazer evoluir os seus negócios. Não tem nenhum compromisso com a notícia, com a verdade, com o fato. Isso tem destruído muito a credibilidade dos meios de comunicação. Haja vista o que a gente ouve no rádio, o que a gente vê no YouTube, nos meios de comunicação de uma maneira geral. Os blogs também, eles assumem um papel importante, uma comunicação imediata, mas igual você falou, o formato Chateaubriand, também hoje nós vemos alguns blogs que também são muito monetarizados, querem saber do dinheiro e muito pouco compromisso com a notícia verdade. É verdade. Feito sob medida para atender às fantasias e às ideias retrógradas de determinados prefeitos, de deputados, gente que é usada como instrumento da comunicação ideológica e para satisfazer o estômago dos seus chefes políticos. Essa proliferação de blogs, de gente que não tem nenhum vínculo, nenhuma vocação com o jornalismo, é muito preocupante nesses dias de uma democratização ou de um processo democrático comprometido no Brasil, liberal. Eu quero fazer uma penúltima pergunta a você sobre essa questão da democracia, a manutenção do regime democrático.
tentar contra a democracia é tentar contra o país, Marcelo Damasceno? É atentar contra o país, mas, por exemplo, um país que vende democracia para o mundo, os Estados Unidos, o presidente Donald Trump está simplesmente em tom imperialista, determinando o que você tem que comer, que hora você tem que dormir, que tempo você tem que acordar. A América do Norte está dando lições extravagantes de um tom imperialista. E ainda tem a ajuda luxuosa do comunicador e bilionário Elon Musk, que, com ideias estapafúrdias, estão tentando fazer prevalecer para o mundo todo um regime de controle totalitário. E olha, é uma democracia os Estados Unidos. Então, você veja o que vem na correnteza de outros países. Os países, por exemplo, em emancipação ainda, em evolução de desenvolvimento, em emergência de desenvolvimento, os países emergentes. Você veja qual é o exemplo que Donald Trump e Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, que controla as big techs, as mais importantes, como o X, o antigo Twitter, entre outros aplicativos, a cabeça da humanidade com Donald Trump, num país democrático, vendendo a ideia do imperialismo, de tomar a força. Ele está, entre outras coisas, ameaçando anexar o Canadá, que tem sua soberania, invadir a Groenlândia, que é ligada a um outro país, a Dinamarca, e que tem sua história, seu povo, sua civilização, sua bandeira, invadir o canal do Panamá e abruptamente tomar de assalto uma passagem democrática do Oceano Atlântico para o Oceano Mediterrâneo e outros oceanos, a livre navegação do comércio pelo canal do Panamá, e Donald Trump está ameaçando controle militar, expulsar todo o povo palestino de Gaza, para que o povo expatriado perca sua identidade nacional. Tudo isso é uma aberração a partir de um princípio democrático liberal. Então isso é uma ameaça letal, uma ameaça literal aos avanços democráticos do mundo. Se Donald Trump, as Américas, ou a América do Norte, está pensando desse jeito, imagine se de uma hora para outra Xi Jinping pensar do mesmo jeito, que controla a China, ou o maluco lá da Coreia do Norte, ou então qualquer um outro imperador que surja da Venezuela, ou até mesmo de Cuba. Enfim, essa guerra ideológica é que ameaça a livre, a espontânea, a salutar, a necessária democracia. Esse homem inteligente com quem conversamos aqui, ele foi um dos que ajudou a construir muito sabiamente o Vale do São Francisco, aquele desenvolvimento de Petrolina. Aí os políticos se inspiram. Marcelo Damasceno é uma sumidade, uma autoridade quando ele realmente tem um elevado grau de conhecimento, fala de coração as suas verdades, a sua opinião na conformidade daquilo que ele observa e acompanha. Marcelo, eu quero encerrar nosso bate-papo nesse podcast, pedindo a você que dê um conselho, vamos falar assim, ou uma palavra apenas. A TV Araripe 2025, TV ativa do Araripe, essa que estamos falando aqui, ela está com a proposta de acentuar mais ainda o seu apoio, dando voz às comunidades. Mas para quem diz isso, dá voz às comunidades, qual o grau de compromisso precisa ter? O jornalista, aquele que a TV vai dar uma oportunidade dele começar, não um jornalista formado ainda, mas ele chega para fazer um trabalho de acompanhamento, que tipo de lição ou que tipo de palavra ele precisa ouvir do homem tão experiente, vivido, inteligente, igual Marcelo Damasceno. O que você diz nesse momento, Marcelo, para essa fatia, para esses profissionais que brevemente estarão tomando de conta
da comunicação aqui no sertão do Araripe, uma região tão distante do nosso estado de Pernambuco? Olha, Everaldo, há pouco tempo acabou, o Congresso se manifestou sobre a legalidade e sobre a obrigatoriedade do diploma para jornalista. Eu defendo que o jornalista tenha diploma. Porque ele passando por uma escola, ele vai ter uma simetria, ele vai ter uma dimensão, ele vai ter uma ideia do jornalismo técnico, de quais as técnicas para o jornalismo impresso, que está em desuso por conta da invasão das redes sociais. Hoje tudo é online, mas ele precisa escrever, para que se tenha uma ideia do texto que ele vai elaborar, que ele vai conduzir a partir de uma notícia. Então é preciso que quem quer ingressar na imprensa leia, estude, procure o seu diploma de jornalista, que não é pecado. E aquele que não teve a condição, por conta da situação de família, das privações econômicas de família, das distâncias impostas pela geografia, nós temos hoje o jornalismo, a faculdade feita virtualmente. Você pode se matricular em várias faculdades do ponto de vista de credibilidade e de história e de tradição. Você pode perfeitamente se matricular online em qualquer curso de jornalismo. Agora, para quem quer entrar no jornalismo pensando em ficar rico, eu quero, de antemão, lhe desestimular. Porque com jornalismo você não fica milionário de dinheiro, com exceção de gente como Assis Chateaubriand, que eu coloquei aqui logo no começo, e que usou o jornalismo para fins pessoais, patrimonialistas e até do enriquecimento ilícito. Você pode ser até um homem realizado, famoso, você pode estar em todas as mídias, mas você não vai aquecer seu próprio coração a partir da necessidade de um jornalismo verdadeiro, um jornalismo que foi defendido por grandes comunicadores da escrita brasileira, por grandes jornalistas que ainda estão vivos, que estão nas mídias, que foram até demitidos de grandes emissoras de TV aberta, mas ainda continuam na sua sobrevivência em canais de rede social e nas redes sociais mais populares, como Instagram, Facebook e o próprio X. Então, não é conselho, é uma experiência de vida. Procure ser verdadeiro, procure ter personalidade, procure ter autonomia, estude, seja transparente, porque isso trará, em médio prazo ou em longo prazo, o reconhecimento da população. E quanto a você, Everaldo, meu amigo de princípio de rádio dos anos 1980, a minha alegria de lhe rever, a minha alegria de conversar com você, a minha alegria de repartir com você as nossas experiências do jornalismo sofrido, do jornalismo peregrino, mas do jornalismo vencedor. Fico muito feliz com o seu desenvolvimento geral na vida, como cidadão e também como comunicador, como jornalista. O seu progresso e o seu encontro identitário com a população do Araripe. E que o Vale do São Francisco também não lhe esquece. E que nós estamos aqui para somarmos um jornalismo verdadeiro. Muito obrigado. Quando eu retornar a Petrolina e Juazeiro, compromisso de aí lhe cumprimentar, lhe dar um abraço pessoal, porque a gente se revê virtualmente e é bom que eu esteja aí, Marcelo, para te dar um abraço e te convidar outras e outras vezes para você participar, porque o Araripe precisa muito também dessa contribuição grandiosa que você deu ao Vale do São Francisco, que continua contribuindo com esse desenvolvimento. O Araripe deu um grande salto. Eu disse a alguns prefeitos aí do Araripe, rapaz,
Vocês têm tudo, toda uma estrutura, uma parafernália econômica. O polo gesseiro é uma riqueza. Vocês estão pisando em ouro. Agora briguem pela água. Levem a água do Rio São Francisco para vocês. Sole de maneira muito enfática e até chata. Eu sou repetitivo com os prefeitos do Araripe. Briguem pela água do São Francisco. Levem água para essa gente. E vocês vão ver, em pouco tempo, uma quadruplicação da riqueza do Araripe. Muito obrigado. Um abraço. É sempre uma alegria a gente contribuir, trazer esse tipo de aula. Isso é uma aula de informação jornalística. Marcelo Damasceno, ele é uma trajetória. O que é uma trajetória? É Marcelo Damasceno. Porque, na verdade, repórteres, jornalistas, apresentadores, igual Marcelo Damasceno, eles deram uma contribuição enorme a esse país, conservando sempre o que ele falou aqui, uma coisa chamada credibilidade na informação, transparência e verdade. E esse é o desafio, é o novo desafio 2025 da nossa TV Ativa do Araripe, dando uma cobertura a essa região, cobrando, acompanhando, vigiando, apoiando as grandes iniciativas, sem assustar ninguém e sem nenhuma pretensão. A pretensão é contribuir com o desenvolvimento regional, é dar voz à população, mas também a quem contribui com esse desenvolvimento. Que Deus abençoe essa bonita caminhada. Sempre às terças e quintas-feiras nós estaremos aqui transmitindo o podcast Iveraldo Nascimento na TV Ativa do Araripe. Mas também nessas mesmas plataformas, os outros programas. Nós temos o canal aberto com o Martinho Filho, sempre ao meio-dia. Nós temos o programa da Mária Ferreira, que já é um programa que está inserido no contexto de sucesso da emissora. E outras novidades que estão chegando. Outros e outros colaboradores, profissionais que estão chegando para trazer a sua arte, o seu conhecimento, o seu amor à comunicação e o seu amor a essa nossa região. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Estaremos sempre por aqui, comunicando, informando e despertando um novo tempo e novos dias de uma comunicação social a serviço de todas as comunidades. TV Ativa do Araripe, que é de melhor.